São 11 horas e 51 minutos, a temperatura de 18,7 aqui no Parque Presidente, na cidade de Foz do Iguaçu. É o contraponto da cultura, a voz do povo. Deixa eu dar um recado aqui, Cida, antes de você me atualizar as novidades, que é o seguinte: presente para o pai nas Casas Vitórias, que tem um kit churrasco daqueles de primeira e que tem preço hiper, super barato. Casa Vitória, onde você encontra o presente, economiza tempo e dinheiro. E você pode pagar em até 100 vezes no cartão de crédito. Na Vila Portes, Fagundes Varela, 481. Telefone da Casas Vitória, 3028 9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. E nesse sábado, aberto até às 15 horas. Tem muito WhatsApp aqui, doutor Nelson, muito. Tem bastante, Tem né? bastante. A Rose mandou... Tem o Marcelo, tem o Roberto que me ligaram agora nesse momento, dizendo que estão ouvindo a Rádio Cultura, parabenizando e tal. Quem que está no WhatsApp? Vamos começar pela Rose, né? A Rose, precisamos de pais mais responsáveis, educação que vem de casa e não das instituições. Quando o aluno fala senhor ou senhora, achamos estranhos, porque ninguém ensina mais isso. Olha aqui, deixa eu falar um negócio aqui, ó. Esse distinto cavalheiro que está aqui, à minha direita, tem 1,94 m de altura, é engenheiro mecânico formado, é um engenheiro mecânico. Okay. Pergunta para ele se em alguma discussão, é meu filho, pergunta para ele se em alguma discussão comigo ele está autorizado a me chamar de você. Pergunta para ele, ele vai te dizer. Quem mais? Tá, aqui, deixa eu ver aqui, Olacir de Medianeira, tenho 43 anos e tenho saudade daquele tempo, concordo com o senhor, doutor Nelson, que fez o relato do hino nacional, das situações. A Nilva, ela mandou um recado aqui, um áudio aí, Marlo, dá uma olhadinha no áudio da Nilva, que ela mandou aí, deixa eu ver aqui. Com essa tal liberdade é que se formou crianças e jovens desinformados sobre os símbolos existentes no país em que vivem. E sendo assim, não respeitam as leis existentes. Que saudade de matéria escolar, de moral e cívica nas escolas. A Nilva relatou isso. Não sou muito saudoso dessa matéria. A Maria do Carmo relatou o seguinte: bom dia, moçada, calma que o PT está caindo fora. Se uma enfermeira ficava com o dinheiro dos médicos e pior, o pai dela continuava trabalhando como contratado na saúde, onde estava o controle. Que desmando nessa saúde, disse a Maria do Carmo. Deu uma intercepção aqui no WhatsApp, mas já eu volto com outros ouvintes nossos que estão mandando WhatsApp aqui pelo 9827-8200. O que eu quero dizer, Cida, em última análise, é o seguinte: como convencimento pessoal, qualquer regime de exceção, seja de que ideologia for, não serve. Para mim não serve. Um cara dizendo qual é a música que eu tenho que ouvir, qual é o filme que eu tenho que assistir, qual é a leitura que eu tenho que praticar, vai para PQP. Entendeu? Nunca fui isso. Agora, eu comecei a trabalhar em rádio com 14 anos de idade. A gente tinha que bater, o Enes sabe disso. A gente tinha que bater em 5 folhas, Enes. E eu, para mim, o cara que inventou o tal do papel carbono não tinha a mãe correta, entendeu? Para mandar para a censura, para eu dizer que eu ia tocar uma música do Roberto Carlos. Vinha um LP para a rádio, o disco grande, com carimbo em cima, faixa 3, entendeu? Censurado. E aí, se você tocasse... Não, era a coisa. E eu achava aquilo uma idiotice, uma cobrança totalmente desnecessária. Tudo bem. Então eu não tenho lá muitas saudades, a não ser da infância em si e tal, do regime militar. Não tenho mesmo, não tenho. Sou sincero em dizer. Mas daí a você pegar algumas coisas que são inerentes, independente da ideologia que você tem, você desmerecer o hino nacional, você desmerecer a bandeira do teu país. Onde é que você quer chegar com isso? Você desmerecer o princípio da autoridade paterna, da autoridade materna, o princípio da autoridade do professor numa sala de aula. Você chega aonde com isso? Que nação que você quer construir com isso? Entendeu? Eu particularmente penso assim, você é mãe, tem filho, sabe disso. Aqui a dona Terezinha do Jardim Itaipu, ela mandou no WhatsApp o seguinte: tudo que está saindo aí a limpo está uma vergonha. Tudo isso quem está pagando é o povo. Estamos com muitas firmas indo à falência, muitos desempregados, e está assim, vai o povo para o posto, consulta, não tem remédio, aí tem que ir na farmácia do Porto Meira, como está desempregado, não tem passagem para ir buscar lá o remédio, o chá, o que a pessoa precisa. Ô Cida, os nossos convidados estão aqui na Rádio Cultura
E conosco aqui o Fábio André Santos da Silva, que é coordenador do fórum que se encerrou ontem, que foi um evento bacana aqui para Foz do Iguaçu, 2 muito dias bom. Importante. Ele é técnico de meio ambiente, funcionário de Furnas, o Nelson Carvalho, que é o presidente da União dos Deficientes aqui de Foz do Iguaçu. O Nelson, a Radiocultura, Cida, é um dos poucos estabelecimentos, porque, Nelson, nós compramos eu troquei porta de banheiro, aumentando, alargando para deficiente, né? Você pode ver que eu coloquei uma rampa ali, é de alumínio para não enferrujar, e o coitado do deficiente não ter que meter a mão na ferrugem e depois virar um tétano. E aí ficou um defeitinho de locomoção na cadeira. Ele meteu a boca em mim, o Nelson. Mas pode uma coisa dessa? O Nelson é sócio da Xará, pode. Xará, obrigado também pela presença aqui. Ele que é cadeirante e sempre está aqui conosco, amigo da Rádio Cultura, está conosco também. Para nossa satisfação, o Ricardo Albuquerque, que é o secretário de Planejamento do município, e também se faz presente aqui no estúdio da Rádio Cultura, o Fernando Guerra, do Comitê Popular de Mobilidade Urbana. Falar em mobilidade urbana é um assunto que interessa a todos nós, né? Um assunto que interessa a todos nós, porque a gente pensa em mobilidade é só no momento de ter carro, não ter carro, de ter o semáforo, não ter o semáforo e tal. E nós temos que, primeiro, historicamente, né? As vias públicas, elas vieram primeiro do que o automóvel, do que isso, do que aquilo. Ela foi feita para o ser humano se deslocar, para o ser humano, de um modo geral, né? E aí ficou o tempo e a tecnologia e nunca houve a preocupação necessária, pelo menos no Brasil, até algum tempo, com a questão da mobilidade. Nós temos no Brasil hoje pessoas portadoras de deficiência que chega, segundo dados do IBGE, perto da casa dos 30 milhões. O que estou falando de toda e qualquer deficiência, tá? Que vão psíquica, motora, enfim, insignificantes até, imperceptíveis até, mas que tem. E é um assunto que a gente tem que cuidar. Eu costumo dizer com o Enes aqui, quando a gente trata desse assunto, é que a história da humanidade, até por simbolismos de religião, o coitado do canhoto sofreu isso, como se fosse um defeituoso, né? Era a mão do capeta, a mão esquerda, entendeu? Tanto assim que o cara tem a fé que tem, mas tem que fazer o sinal da cruz com a mão direita. Enfim, tem uma série de situações que foram passando e a gente não ia percebendo que foram incorporadas, mas hoje não dá mais. A questão de mobilidade. E Foz do Iguaçu, não é de hoje isso, não adianta também querer cobrar numa única administração, me parece que foi relegado a um segundo plano essa questão da mobilidade. Eu quero falar para você, Ricardo, um dia eu e a Cida, andando, eu vou num estabelecimento comercial aqui de Foz do Iguaçu e nós fomos almoçar no estabelecimento comercial. Está a calçada, paver, né? A sinalização ali para que o portador de deficiência visual, cego total ou não, possa se locomover. Nelson, dá na cara do poste. Eu falei, mas estão fazendo uma pegadinha para o cego nisso aqui. Entendeu? Termina exatamente no poste. Isso quando não tem um orelhão também, que né? Orelhão e tal e tal. E aí eu vejo o seguinte, você quer ver uma coisa? Até fiz observação. Aqui na Costa Cavalcante, uma bela de uma empresa que revende automóvel, fez tudo certinho, bonita, fachada bonita, tal, entrada e tal, só que começa e interrompe na entrada e na saída do automóvel, você não sinaliza. E tem aqueles, estou falando do portador de deficiência visual, né? É que ele acha que pintando de amarelo, o cego vai saber que é amarelo, entendeu? Então, pintando de amarelo, tá resolvido o problema, entendeu? Não é, gente, não é. Pode ser um alerta para aquele que enxerga, né? Mas, enfim, 12 horas e em ponto. Nelson, bom dia, obrigado pela tua participação aqui mais uma vez. Bom dia a todos, aos nossos convidados aí também, que eu acho que é importante também a gente estar debatendo isso, agradecer a todos. E mais uma vez por estar aqui, já estou sendo sócio aqui já da Rádio Cultura já, né? Eu acho que estava dando os parabéns aqui pela essa mobilidade urbana. Acho que isso é importante, estar debatendo isso, e eu acho que a gente chegamos num ponto que não temos mais como fugir disso. Isso que eu acho que é o primeiro ponto. E se cada um de nós fazer a nossa parte, que nem a gente estava falando agora com o Ricardo ali, eu acho que é importante cada um de nós fazer
o que cabe a nós fazer, não esperar também que o outro faça pela gente. Então, se cada um de nós fazer, se a calçada, nós não temos mais tempos de ficar esperando. Se cada um fazer a nossa calçada, já fazer bem feito, que nem o senhor mesmo tocou no assunto. Ali eu acho que não adianta só pintar de amarelo, que o deficiente visual, ele, se não for piso tátil, ele não vai saber que ali é uma passagem de veículo. Se não interromper ali, que ali até ali ele tem que parar, e daí depois seguir, que é uma passagem de veículo, ele não vai saber. Então, esses pontos, que cada um que for fazer, já fazer a sua parte bem feita, que os que já é importante. Ô Fábio, eu agradeço muito a tua presença aqui mais uma vez. E é o seguinte, faz um balanço para nós do Congresso. Como é que foi? Como havíamos combinado, planejado, o Fórum teve a intenção de fazer tirar uma retrato, uma fotografia do que nós temos, né? E para onde nós gostaríamos de chegar com a questão da mobilidade. Então, longe de apontar falhas e longe de apontar... a gente sabe que a gente está com o nosso sistema de mobilidade está comprometido, né? E o que a gente percebe em função do fórum, uma das demandas que surgiu do fórum, foi a percepção de que a gente precisa conversar a mesma língua, né? Uma das entidades promotoras do evento é o Rotary, que tem como logo uma roda denteada, né? Mas seria uma engrenagem. É a função da entidade justamente isso, promover que as coisas girem. Então, a ideia do fórum era justamente essa, de apresentar o que nós tínhamos, certo? E, em cima disso, apresentar novas ideias, que é a intenção dos palestrantes externos, que foram palestrantes de peso, para quem é do ramo de mobilidade urbana, TCURBS e TDP, são duas entidades, uma nacional e a outra é internacional, a TDP é um organismo internacional, que representam muito bem a questão da mobilidade. Então, eles trouxeram ideias muito interessantes, e o que foi de muito positivo com relação a esse evento foi que a gente teve a possibilidade de descobrir, né, o quanto a gente pode contribuir com a questão do plano diretor, o plano cicloviário, de uma maneira muito positiva. Bastante assim, que merece um grande destaque, foi a participação das universidades, tanto não das universidades como entidade, mas dos seus acadêmicos, dos seus discentes, né, e docentes, porque formou-se um comitê, né, popular de mobilidade urbana no evento, com o intuito de quê? De dar suporte ao município, porque pelo Estatuto da Cidade, qualquer plano plano diretor, plano de mobilidade, tem que ter uma consulta pública, né? E a gente está vendo que já está tomando alguma iniciativa nisso, e a intenção da iniciativa pública, da audiência pública, da participação do público, é que a gente entenda as demandas, que a gente planeje justamente para quem precisa. E então, esse comitê já está se articulando justamente para quê? Para tomar ciência do em que pé que está a coisa e começar a promover ações de pesquisa nesse sentido, né, para poder auxiliar o poder público. Então, não adianta a gente dizer assim, poxa, mas o ônibus aqui não está legal, ou a calçada está ruim, entendeu? Porque a gente sabe que a gente parte da premissa que todos têm boa vontade com a cidade, né? Então, em cima disso, a gente quer o quê? A gente quer somar. A gente quer, olha, a gente pode desenvolver um projeto aqui, uma pesquisa aqui e dar esse apoio. Uma das entidades que fazem muito bem isso é o Poder Fóssil, que também estava nos apoiando, mas a ideia é somar essas forças, que essas ações sejam integradas, né, e reflitam não uma questão partidária, como foi comentado há pouco, da gente ter a cada 4 anos a gente tem que ter mas não, que isso seja um fórum permanente de discussão para a cidade. Porque pense na seguinte forma, se entra um candidato A ou B, e ele dá atenção para a mobilidade, ele vai ganhar. Se chegar o segundo, o oponente dele, o opositor dele, e ganhar, e ele der continuidade àquele projeto, ele não está dando continuidade ao projeto do antecessor, ele está dando continuidade a um projeto da cidade, a uma demanda da cidade. Então, todos ganham. Então, a visão que a gente tem que ter da questão da mobilidade é que nós temos que construir uma cidade para as pessoas. E não uma questão só de interesse. Lógico, o interesse econômico sempre vai existir, mas acontece que se nós trabalharmos com a relação da demanda das pessoas, obviamente a questão financeira e a questão de interesse financeiro vem junto. É um ganha-ganha. A gente tem que ter uma visão mais orgânica da nossa cidade. A gente saber quanto a gente pode crescer, entende quanto a gente pode oferecer de bom. Então, esse foi um dos viés que ficou muito claro na questão do fórum, foi a necessidade de nós ouvirmos mais a população.
né? Não adianta nós termos uma entidade, que um dos palestrantes até comentou, não adianta nós termos uma entidade extremamente competente como a ARUP, por exemplo, que faz um trabalho excelente, muito, muito, muito bom, mas sem ter, isso não é uma fala minha, isso é uma fala do Ricardo Corrêa da TC Urbs, que ele comenta assim, a gente tem que começar a questionar esse modelo de planejamento, da onde você faz como se fosse de drone, você faz uma avaliação geoprocessada da cidade, você vê o adensamento, você vê o que tem lá, mas você não ouve aquilo que está lá, né? Então a gente pega um modelo que existe e aplicado e funciona, não digo que isso seja uma questão uma questão meio controversa, mas a gente vai pegar um modelo que é aplicado na Holanda, na França e tudo mais, ou que seja aplicado em Porto Alegre ou em Belo Horizonte, mas aqui em Foz do Iguaçu. O que é feito? Como é que é feito? Como é que as pessoas se locomovem? Nós temos características diferentes. Porto Alegre tem uma característica completamente diferente, Belo Horizonte também, Curitiba também. São cidades diferentes, são pessoas diferentes, são culturas diferentes. E a intenção que a gente percebeu e que esse comitê também percebeu, eu acho que isso é uma questão social que todo mundo vai entender, vai compreender, que a gente precisa realmente estar presente com a sociedade. A gente precisa entender as demandas, porque na região que nós temos, se nós não tivermos qualidade de vida para a população, é muito fácil perder um jovem para o descaminho, é muito fácil perder um jovem para a droga, é muito fácil perder um jovem para o crime. Então, a questão da mobilidade insere essa questão de inclusão social, mas não levantando bandeira, longe de dizer que tem que ter um movimento dos caras que não estão a fim disso, né? Mas nesse Fábio, sentido. Se você me permite, Ricardo, qual é a avaliação que você faz disso? Nós já conversamos, inclusive, aqui, mas que bom que já está avançando, já tem congresso, já tem tirado carta a ser entregue aos candidatos da nossa cidade aqui a prefeito. Qual é a avaliação que você faz disso? Bom dia a todos. Eu acho a avaliação que eu faço, primeiro, muito positivo a questão do seminário, né, que vem fortalecer e consolidar essa questão da população mesmo participar. Acho que todo o processo tem que ser participativo mesmo. Nós estamos envolvidos no plano diretor e quero dizer que a ARUP é uma empresa que está dando uma consultoria para nós, mas nós estamos atentos a isso. Quem está fazendo efetivamente o trabalho, justamente nós estamos até trazendo as pertinências da cidade, né, para focar e direcionar esse trabalho, né, porque é a importância do conhecimento. Como conceito geral, está muito bem aplicado. Agora, quando você vai do macro para o micro, as coisas, né, tem umas pertinências, tem a topografia, tem uma série de elementos que devem ser contemplados. E isso no plano diretor nós já estamos trabalhando. Então, quer dizer, a valorização dos subcentros de bairro, quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente está falando em termos de deslocamento. Como é que nós diminuímos esse deslocamento e favorecemos esse deslocamento da população mais pobre até as funções essenciais da cidade. Então, a ideia nossa, justamente, é valorizar os subcentros de bairro. Eu diria que já tem alguns incipientes, já está surgindo, né, mas nós precisamos criar modelos de uso do solo, por exemplo, na região do Teatro Barracão, na Vila Holanda, na Vila A. Então, esses, né, são áreas intermediárias da cidade em que possa ter um deslocamento de uma Três Lagoas para a Vila A sem efetivamente vir para o centro da cidade. E isso eu facilito a questão do transporte urbano, eu diminuo a carga, né, a polarização do centro da cidade, então eu diminuo os tráficos, eu crio também deslocamentos entre bairros, sem efetivamente passar pelas vias estruturais da cidade. Então, todas essas pertinências, que aí vai envolver também a questão da mobilidade da rede cicloviária, né? Nós temos que dar foco e priorizar os não motorizados, ou seja, o andar a pé, né? Melhorar as nossas calçadas, favorecendo desde o nosso cadeirante, mas até um idoso, por exemplo, ele é mobilidade reduzida. Então, assim, a ideia é favorecer efetivamente a motorização, o deslocamento não motorizado, né, pedestres e ciclovias, ciclofaixas, mecanismo de bicicleta, e priorizar o transporte coletivo. Aí nós vamos conseguir ter uma situação melhor e uma democratização até desse deslocamento da cidade,
né? Então, essa que é a linha que nós estamos traçando dentro do nosso plano diretor. 12h11, a temperatura de 19,6. Deixa aqui eu dar o recado da Condor, que tem a mais completa linha de produtos para açougues, padarias, restaurantes, confeitarias e supermercados. A Condor atende o oeste e sudoeste do Paraná, Argentina e Paraguai, assessorando na instalação do seu negócio. Você pode acessar www.expocondor.com.br ou visite suas instalações na Rua Assis Brasil 450, na Vila Portes, e também em Cidade Leste. Telefone 3528-0500. Eu sei que o Fábio quer falar alguma coisa, mas eu queria dar a palavra agora para o Enes. Enes, o que você quer observar? O secretário, eu tenho o hábito de caminhar, sabe? E tenho que caminhar de passitos, o senhor sabe que as calçadas nossas, elas têm certos proprietários que eles, quando começa dele e termina, ele exatamente coloca um murinho ali, sabe? Vamos colocar um murinho aqui, lá para cá não é para passar muita coisa e a água tem que desviar. Eu chego ali, taco o dedão ali na ponta e dá vontade de xingar, viu? Não xingo porque daí eu estou ofendendo, sabe, muita gente que caminha comigo. Aí eu passo para outra e a situação continua, sabe? E senão eu dou de cara com uma boca de lobo coberta por um tabrado de madeira, né? Quer dizer, alguém achou um tabrado, colocou ali. Então, essas coisas todas, quando o indivíduo utiliza a calçada para ele colocar o carro, é mais prático ele colocar o carro ali do que ele abrir o portão e colocar na garagem. Ele vai ficar só 1 hora mesmo, né? Mas 1 hora passa muita gente ali em frente ao portão dele. O que eu quero dizer, secretário, é que nós pensamos muito quando nós ampliamos as nossas ruas, quando nós planejamos as nossas avenidas, mas planejamos quase que na totalidade para o carro e não para o pedestre. Eu até, com a presença dele aqui, eu citei isso. Pontos estratégicos que para você atravessar em Foz do Iguaçu é um risco de vida, sabe? Você tem que cruzar 2 vias de avenida e você não tem proteção nenhuma de um semáforo, né, pertinente ao pedestre. Esse trabalho que vocês estão exatamente fazendo, essa troca, esse congraçamento de experiências, eu acho que é um bom sinal para começar a corrigir essas coisas que vêm lá do passado, que não foi criado agora, mas continua. A gente vai para os bairros novos e a gente vê o mesmo problema tendo uma sequência ali. O planejamento não pode cuidar um pouco melhor disso, secretário? Pode. E, na verdade, assim, eu diria que dentro da prefeitura deveria ter um setor que um dos grandes problemas, acho que nós avançamos algumas coisas, né? A lei das calçadas é de 2005. Então, você veja que é um período, digamos, quase 10 anos aí, mas que houve uma relação diferente, houve uma melhoria. Mas ainda temos muitos problemas, com certeza. Agora, um dos grandes problemas que vocês citaram mesmo, a questão do poste, a questão, né, a lei contempla, mas não existe uma fiscalização na execução. Então agora eu acho que nós devemos trabalhar, a própria prefeitura deveria ter um setor não de fiscalizar, ir lá e punir, mas de ir lá orientar. Entende? Como executar essas calçadas? Há um acompanhamento mais... tem melhorado principalmente em obras novas. Aquelas obras novas que surgem, pode observar que tem um reflexo já direto de uma melhoria da calçada. O grande problema que eu vejo é a descontinuidade da quadra, porque cada um faz o teu trecho, né? Lá fora, as áreas ditas públicas são feitas, o cara não faz somente a via, ele faz as calçadas. O legislador brasileiro, ele optou por esse modelo de dizer que cada proprietário faz a sua parte, até para diminuir os custos públicos, distribuir isso perante a sociedade. Então, o que eu vejo assim, se nós temos esse modelo, né, nós temos que ter um processo de apoio e de fiscalização para que a gente possa ter uma continuidade no trecho da quadra. Porque muitas vezes existem interferências que a própria prefeitura pode orientar, vislumbrando não ter esses degraus, ter essas rampas com inclinações absurdas, né, que acabam sendo
pior ainda do que a calçada que existia no barro, digamos assim. Então, eu acho assim, nós temos alguns mecanismos que a gente pode implementar. Acho que nós temos que revisar essa lei das calçadas, já tem um período aí de 10 anos, a gente pode melhorar isso, né? Até com a experiência que nós tivemos durante todos esses anos, os problemas que surgiram, tirar disso, né? Tirar efetivamente o resultado de erros para a gente poder direcionar, e eu diria que fundamentalmente precisaria ter uma equipe de apoio e de orientação, né? E não só a cartilha que já foi feita, mas uma série de elementos que possam efetivamente acompanhar a execução delas. Secretário, eu não posso ficar calado aqui, porque muito próximo de nós aqui, novinha em folha a cerca. Sim. Cerca novinha em folha, avançando praticamente no meio fio. Praticamente no meio fio. Qualquer recuo legal que é exigido de lei não é obedecido. Sim. E não é uma coisa assim, eu sei, falta fiscalização, falta aqui, falta em todos os lugares, a gente compreende, tem a compreensão de que as demandas são bem maiores do que se possa fazer momentaneamente. Mas é uma coisa bem visível, né, Cida? E a Cida sabe do que eu estou falando, muito próximo de nós, assim, as pessoas vão lá e tal. E aí eu pergunto, mas não teve uma viva alma da fiscalização ali que deu uma espiada naquilo, não precisa de um alvará para construir, porque tem uma obra nova. Não precisa de um alvará para ser construído, essa obra ela não vai ser averbada no INSS, essa obra não vai precisar de um alvará de funcionamento, entendeu? Então, ainda que não tenha um olho onipresente nas construções, chega num determinado momento, não, está tudo ok, o projeto foi obedecido, não foi obedecido e tal. E como é que faz para corrigir essas coisas, esses desmandos? Esses vícios, né? Eu diria vários caminhos, né? Primeiro, nós precisamos conscientizar as pessoas, isso é fato, né? Um processo educativo, isso aí mostra que a cultura, e muitas vezes o cara acha que sobrepondo 1 metro quadrado a mais, ele tem uma grande vantagem dentro desse contexto. Segundo, um processo de fiscalização. Se foi detectado um problema em relação a isso, houve uma invasão do ente público, tem que ter embargo e efetivamente retroceder por vias judiciais, por todos os caminhos legais. Então, o papel do poder público é cuidar da cidade. Então, tendo esses problemas, tem que agir em relação a isso. Porque muitas vezes se fecha o olho, muitas questões políticas e tal, mas cada vez mais eu insisto nessas questões que nós temos que trabalhar mais tecnicamente, o poder público tem que ser mais técnico, tem que ser mais profissional, quem tem que fazer política é o prefeito, o resto trabalha tecnicamente e trazendo resultados, benefícios para a cidade. Verdade, 12h19, Eli, você está onde, Eli? Diga lá, Eli. Doutor Nelson, falamos ao vivo aqui do Comus, acabou a reunião um pouco distante, estou aqui ao lado da secretária de Saúde do município, que está ao vivo com a gente aqui no Contraponto. Secretário, primeiramente, obrigado mais uma vez por atender aqui a Rádio Cultura. Secretária, eu tenho algumas colocações. Primeiramente, hoje a senhora esteve pela manhã no GAECO. A senhora foi fazer algum depoimento ou foi chamada no GAECO? Bom dia. Oi, bom dia. Eu vou quase todas as semanas no GAECO, mas para prestar informações a respeito de processos que correm em segredo de justiça. Ou seja, a senhora foi chamada para prestar Isso, fui prestar informações. Ok, uma outra informação. Eu recebi essa informação e gostaria de saber da senhora. É verdade que uma médica está sendo investigada porque teria burlado, saiu de viagem e acabou burlando o cartão, dizendo que tinha atendido. É verdade isso aí? É verídico. A gente está tomando as providências dos fatos, né? Mas isso realmente aconteceu. Uma médica se ausentou, deixou o cartão ponto assinado e o movimento de consultas também. Isso é crime. E ela continua atendendo? A princípio não. Que eu tenho informação, ela não continua atendendo. Quais as providências que a Secretaria vai tomar? Eu pedi parecer para a Procuradoria-Geral do município e estou aguardando a orientação da Procuradora-Geral. Doutor Nelson, alguma colocação para a Secretária? E ela vai ser exonerada ou não, Eli? A princípio não se trata de exoneração, porque ela é uma médica credenciada. Eu creio que será cancelado o contrato, né, Ok. de credenciamento com essa profissional. É o mínimo que você pode fazer, né, secretária, num caso desse, né? É o mínimo, com certeza. Secretária Cida falando, existem outros casos nessa mesma situação?
Olha, até que eu tenha conhecimento, não nessa situação. Em outras situações, sim, existe de denúncias de outras irregularidades cometidas por profissionais médicos. A senhora pode citar, por favor? Oi? A senhora pode citar quais irregularidades pelos profissionais? Eu gostaria de ter o parecer da Procuradoria-Geral do município, até para não fazer denúncias errôneas, né? Porque quem acusa tem o ônus da prova. Ok, Eli, assim que você tiver novidade, você volta no Contraponto da Cultura, e a gente agradece muito a atenção dispensada a nós aí pela secretária de Saúde do município, tá certo? 12h22. Ô Fábio, nós estamos indo, tem tanta coisa para a gente conversar a respeito disso, mas eu fico contente que já tem, vamos dizer assim, encontros, congressos, seja lá qual fórum, seja lá qual o nome que se queira dar para esse tipo de coisa, mas eu estou vendo a sociedade assim se preocupando com isso. Ainda é tênue, ainda é tímida, o que foi feito, né? Eu observo assim, né? Você entra em espaços assim que é largamente ocupado pela população, mas não teve a preocupação de uma rampa, não teve a preocupação de, né, quer dizer, de um banheiro mais alargado, não teve a preocupação disso ou daquilo, ou seja, não se preocupou de dizer assim, assim como o Nelson, e se vier um cadeirante aqui dentro, ele pode passear aqui, ele pode acessar a sala de cinema, né, ele pode assistir o filme aqui, enfim, a praça de alimentação, ele pode entre as mesas se locomover e tal. Então, às vezes, o arquiteto, o engenheiro, não é que faz de má intenção, e não, né, é que está ali e às vezes deixa de se aperceber da situação. E aí vai ter que ir avançando na criação de leis, de fiscalização, como diz você e tal, que o bom é que está observando. Diga, Nelson. Na verdade, para o Ricardo, não teria como, sobre as calçadas, que até o senhor comentou sobre esse negócio de muretinha, que eu acho que é uma coisa que para nós também é bem complicado, não teria que ter um certificado, como o morador ele é obrigado a fazer, mas a prefeitura não teria como dar um certificado, como ter um acompanhamento dessa calçada e dar um certificado se essa calçada está legal, se não está legal. São sugestões que acho que nós podemos caminhar. Então, você veja, avançando, eu insisto na questão que nós precisamos orientar e fiscalizar essa execução. Porque não é só multar. Agora, se você beneficiar ainda mais, certificando aquela, ótimo, melhor ainda. São trâmites que a gente pode ultrapassar e valorizar aqueles que estão fazendo as coisas bem feitas. Porque, Ricardo, deixa eu colocar nisso que está dizendo o Nelson. Você quer ver uma coisa? Parabéns para a prefeitura naquela marginal ali da Avenida Paraná e a pista que serve para o pessoal caminhar ali. Parabéns. Ok, dá para fazer uma bela numa caminhada de quilômetros. Tu olha em frente para Padre Bernardo Platz, mas você não anda 30% do mesmo trajeto do lado de lá da rua sem que tu tenha que vir para o meio da rua, sem que você não se depare ali com mesas de bar. Não que o bar não tenha que trabalhar, tem que trabalhar, todo mundo tem que ganhar o seu dinheiro e tal, mas aí você diz o seguinte, mas não dá para pôr a mesa do seu bar dentro do seu recinto? Não, porque eu estou trabalhando, porque não sei o quê. Pagando imposto. Estou pagando imposto, todo mundo tem um discurso nobre, né? E o buraco na calçada e aquele meio tonel de lixo ali, com abelha, com não sei o quê, sabe? Então e você olha do outro lado, tá supimpa, tá beleza e tal. Dá uma desviada de olhar. Eu acho que é isso que o Nelson está colocando. Sim. E começa em algum lugar, né? Tem que alguém fazer, porque eu acho assim, eu sei que acho que essa ideia de dar um certificado, não sei se seria o certo, porque como o morador ele é obrigado a fazer a sua calçada. Mas então que a prefeitura ofereça alguma coisa, um benefício para ele ali, para que ele faça bem feito ali. Em outra época, quando até houve essa discussão da melhoria da lei das calçadas, havia ideia até de a gente poder reverter isso do IPTU, né? Havia um cálculo que fosse calculado e jogado em cima do IPTU até como forma de desconto. Mas, justamente, as questões jurídicas, novamente, deu de renúncia de receita. Então, não poderia dar isso como
quase que um incentivo. Porque às vezes havia necessidade, nós estudamos essa proposta, que ia ser, digamos assim, todo mundo, quer dizer, vai ter um desconto, eu vou ter um benefício, opa, por que não fazer? Porque às vezes o morador ele vai falar, não, eu sou obrigado a fazer, eu vou fazer, eu não tenho dinheiro para pagar para fazer a calçada, ele mesmo vai fazer, mas ele não tem a noção nem de como fazer uma calçada, ele vai fazer por do isso jeito a questão que da ele acha orientação do poder público, esse é o papel do poder público. Foz-Trans tem uma equipe que vai ao local se alguém precisar de uma orientação? Tinha no passado e hoje não tem. Infelizmente, hoje, quer dizer, a nossa engenheira de tráfego, ela aciona muitas vezes, mas nós tínhamos praticamente quase um departamento dentro da prefeitura quando saiu a lei das calçadas. E daí depois foi dissolvendo, desaparelhou. E hoje o trabalho é feito, né, mas assim, é absorvido pela engenheira Priscila e os seus assessores, mas muito incipiente. Só um relato aqui do WhatsApp. Ele sai da Vila C às 17 horas para chegar na faculdade às 7 horas da noite. Ele sai da Vila C para chegar no Boulevard às 7 horas da noite, de ônibus. Quem? O ouvinte nosso aqui, Leandro. Ele sai às 7 horas da... Mas por algum problema pessoal dele ou tudo não, isso? Não, é porque o trajeto do ônibus, que ele sai às 17 horas da Vila C, porque ele tem que trocar de ônibus, né? Certo. No TTU para poder chegar lá no Boulevard. Então ele tem que sair às 17 para poder chegar a tempo suficiente, porque se ele pegar o ônibus das 17h30 na Vila C, ele não chega às 19 horas para começar a aula às 19 horas na Uniamérica, lá no Boulevard. Porque não é um trecho que consome meia hora de ônibus, questão da de carro, nem a pau, né? É a questão da mobilidade. Aqui, ó. Essa é uma das questões que a gente estava comentando. Até antes de a gente entrar nessa seara aí da questão, eu tinha uma pergunta para fazer para o nosso secretário. Quais foram as formas de participação pública na formação do plano diretor? Quais foram as audiências? Tiveram quantas? Ainda terão algumas? Como é que o senhor, como é que foi previsto? Como é que está planejado essa participação? Veja, nós ainda não fechamos o produto, nós temos mais ainda algumas audiências públicas, tanto com alguns setores, mas reuniões setoriais, como audiências públicas abertas, né? O produto não está fechado. Eu estou assumindo a secretaria faz um mês, tá certo? Houve audiências públicas anteriormente, houve 5 audiências públicas, teve nos bairros e na Câmara de Vereadores, né? Então, mas nós vamos dar continuidade, né, com essa participação. Quanto mais for esse produto, quanto mais participativo for, mais legitimamente ele ganha respaldo. Nós queremos não fazer um produto que efetivamente não seja interessante para quem mora aqui. Exato. Né? Então, assim, nós não temos interesse algum de esconder ou não deixar essa oportunidade das pessoas sugerirem. Nós estamos totalmente abertos, né? E acho importante que você, me parece até que do evento que vocês fizeram anteriormente, vocês vão tirar uma pauta e nós estamos abertos a receber essa pauta, inserir ela dentro do plano diretor, né? E eu diria mais, até priorizar, né? Quais são as ciclovias que nós queremos priorizar de imediato. Então, assim, aí o plano diretor vai poder colocar isso dentro, né? Hoje nós temos ciclovias, ciclofaixas, que elas estão desconectas. Sim. Então, qual seria a prioridade? Você começar a conectar essas ciclovias, eu diria que essa seria a prioridade, conectar elas para que a gente possa começar a ter uma rede cicloviária. É que a gente percebe que tem uma dificuldade da gente ouvir a população no momento do mecanismo da audiência pública. Perfeito. O senhor concorda que a audiência pública, a gente, por mais que o poder público tenha a iniciativa de ir até a população, dificilmente a população está receptiva a esse tipo de ação. Uma das propostas do fórum, que a gente estava levantando a questão, tanto, acho que daí eu posso, para tentar abreviar a coisa, tanto englobar a questão da mobilidade pelo ônibus, transporte coletivo, como a acessibilidade da calçada, né, que a gente visualizou isso, dessa uma necessidade muito importante, mas um dos mecanismos que nós encontramos em função da formação do comitê é a participação das universidades na questão de levantamento de dados com parceria.
Esse foi um ponto extremamente positivo do fórum, porque o fórum não foi planejado de uma forma a atender uma grande massa, porque justamente, né, a gente sabe da dificuldade da população de participar desse evento. Mas uma das formas, dos resultados positivos disso são as universidades se colocarem à disposição para poder auxiliar o poder público. Porque como o MEC é uma ferramenta da audiência pública, é uma ferramenta que a gente vê que não consegue atingir, por mais que o poder público tenha uma boa intenção de fazer, né? Então a intenção qual é? Trabalhar em questão de pesquisa, definir as ações de trabalho, reforçar a lei 3.154, é isso? De 2005, 3.140. que na questão de fiscalização, na fiscalização não, de acompanhamento e verificar a funcionalidade dela também, são algumas das demandas que surgiram, e a questão também do transporte público, o desafio intermodal, né, que aconteceu, foi justamente para a gente tirar uma foto, lógico, foi uma amostragem não tão significativa, porque foi de um ponto a outro, né, na cidade onde realmente é um pouco mais abastecido de ônibus, mas é um momento que a gente tem um ponto de partida, e esses dados estão à disposição do poder público, à disposição da população, para a gente começar a crescer e repensar esse assunto. Eu concordo contigo com relação muitas vezes uma reunião de uma audiência pública, ela não dá um espaço até que deveria ser mais amplo. Mas a secretaria está aberta a vocês, claro. Entendeu? Então nós estamos lá à disposição da população, na medida de qualquer sugestão, a gente vai compilar isso e a intenção é que esse produto seja o reflexo do que o pensamento melhor da cidade. Oficialmente, eu posso falar pelo fórum, pelo grupo de trabalho, que o senhor ganhou alguns aliados, então, nessa ação. Ótimo. Né? Não só o senhor como no momento por estar secretário, mas no sentido da entidade de Secretaria de Planejamento ter ganho aliado no sentido de somarmos forças e fazer com que Foz do Iguaçu... Porque uma das coisas muito interessantes é que todos os palestrantes externos, eles ficaram vislumbrados com o potencial de Foz do Iguaçu para o desenvolvimento de mobilidade. Então, a gente unindo forças, eu acho que todo mundo ganha. Essa é a intenção. Olha, Fábio, que dá para fazer uma das cidades mais bonitas do mundo, plasticamente, Foz do Iguaçu dá. E funcional também. Né? E funcional, isso aí não resta a menor dúvida. Eu quero agradecer aqui a presença do Fábio André dos Santos Silva, que foi o coordenador desse fórum que nós estamos falando de mobilidade, técnico no meio ambiente, o Nelson Carvalho, que é o presidente da União dos Deficientes Físicos aqui de Foz do Iguaçu. Quero agradecer a presença no estúdio também do Fernando Guerra. E quero agradecer também a presença do secretário de Planejamento, o Ricardo Albuquerque. O que a gente tem, secretário, por experiência de vida e por observação, a máquina administrativa, a máquina de governo, ela não tem tempo suficiente para ficar muito tempo planejando coisas futuras. Ela tem uma demanda de dia a dia. As pessoas vão lá no prefeito, não é para dizer, olha, que tal um dia nós fazermos uma avenida lá e tal. Ela está com um problema, né, ligado à sua vida particular, e gostaria que o poder público desse resposta nas mais diferentes áreas. Essas coisas acontecem com a sociedade participando. Né, com a sociedade participando, o que nós queremos, né? E aí vem os institutos, vem as associações, enfim, e toda essa gente, porque essa gente fica debruçada pensando nisso, enxergando o problema do futuro. E eu achei muito bacana esta proposta, vamos dizer assim, essa carta proposta de como começar a enxergar e ver. Não é como começar, porque dá a impressão que também nada foi feito e nunca ninguém fez nada. Não é isso. Ou seja, mas como com mais afinco tratar do aspecto mobilidade, que é arregaçar a manga, né? É arregaçar a manga. Todos, absolutamente todos ganham. Todos ganham, vai dar qualidade de vida, é a estética. Quando você fala, vamos voltar no problema da calçada. Você está falando da fachada do prédio, você está falando da calçada, você está falando do problema do esgoto, você está falando disso, está falando daquilo, entendeu? Você está ajudando a organizar a cidade. Gente, obrigado pela participação. Nelson, obrigado, tá certo? Mais uma vez, obrigado, acho que pelo convite, e agradecer a todos. Eu acho que quando a gente se une e falando a mesma língua, eu acho que é mais fácil das coisas acontecer. E quando a gente fala na sensibilidade, a gente não está falando só para o cadeirante,
Parece sim que a gente está debatendo só aquilo ali, daquele ponto reservado, mas não é isso. Eu acho que é isso que nem o senhor mesmo falou. Eu acho que fazer com que as coisas funcionem, deixar a cidade bonita, é de um esgoto, é de uma calçada, é de uma rua bem feita, é de um jardim bem feito ali na frente. Eu acho que essas coisas assim faz com que tudo fale a mesma língua e faz com que as coisas aconteçam. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Fábio, pela tua presença aqui, tá certo? Estamos à disposição. Nós que agradecemos aqui a essa iniciativa da própria rádio discutir a questão da mobilidade, trazer as pessoas aqui para conversarem francamente sobre o assunto, e a gente se coloca à disposição, e mais uma vez agradeço essa iniciativa, agradeço a disposição do Nelson, do secretário, também de estar trabalhando junto, e a gente está se colocando à disposição também, porque for preciso. Ricardo, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a vocês pelo convite, a gente fica à disposição. Eu diria que nós precisamos mudar a questão conceitual da cidade. Deixar de ser uma cidade com pontos turísticos para ser uma cidade turística. Então, assim, a cidade ela passa a ser turística quando eu tenho quando ela é aprazível, quando eu posso deslocar-me nela apreciando a cidade. Gramado, ela é uma cidade turística, porque as pessoas desfrutam da cidade e não apenas dos pontos turísticos. Então é isso que nós temos que buscar aqui em Foz do Iguaçu, né? Que os nossos elementos como ponto turístico, eles já são atrativos pela natureza dele. Nós precisamos criar e melhorar a cidade e trazer esse aspecto de uma cidade turística mais aprazível, mais agradável e mais confortável para todos. 12h37, depois do intervalo nós voltamos com o Contraponto da Cultura.